Fala galera, esse é o nosso vídeo de número 52 de Diário de Bordo. E nesse vídeo eu vou falar sobre o livro A Coragem de Ser Imperfeito. Hoje eu li o capítulo 1 e uma parte do capítulo 2. E eu vou comentar aqui com vocês o que eu aprendi, o que eu entendi mais ou menos. A gente está há 52 dias fazendo esses vídeos e há 52 dias no banho gelado aí, nos forçando ao limite. Se você está acompanhando o canal, você vai ver que a gente está dentro de uma mentoria. Então, a cada semana a gente lê um livro, vai passando aqui o que dá. Não sou perfeito, então não consigo passar tudo de todos os vídeos. É uma correria danada, mas no meu máximo eu consigo passar o que eu aprendo e da melhor forma possível. Espero que esse vídeo te ajude de alguma forma e que você venha a crescer com esse conteúdo. Se você não é inscrito, se inscreva no nosso canal para você poder acompanhar os conteúdos aí, se destravar, se desenvolver e aprender. Tá? No capítulo 1, o livro chama A Coragem de Ser Imperfeito, da Brené Brown. Ela estudou por 12 anos o assunto da vulnerabilidade e escreveu vários livros, né? Tem até um documentário dela no Netflix. Se vocês quiserem assistir, eu já assisti 2 vezes e decidi que eu vou assistir essa semana de novo, já que eu estou lendo o livro dela. É um conteúdo bem legal, ela fala muito bem assim sobre esse tema que é do livro. Então, você vai ver o vídeo aqui, de repente você vai assistir o conteúdo, você vai captar melhor. Eu sempre sugiro que vocês leiam o livro, para vocês entenderem da sua forma, mas eu vou tentar passar da melhor forma aqui o que eu consegui entender, tá? No capítulo 1, vocês vão perceber que eu vou olhar um pouco para baixo, porque eu fiz algumas anotações aqui, eu quero estar lendo, para ficar mais claro o conteúdo. No capítulo 1, ela fala sobre a escassez por dentro de uma cultura de não ser bom o suficiente. Então ela explica que dentro dessa última década, ou dessa última de 2000 para cá mais ou menos, já dá 2 décadas, né? As músicas, a cultura no geral, está nos levando a ter uma atitude ou atitudes narcisistas. Elas falam muito do eu, muito de mim, muito do nosso. E não fala mais do seu, não fala mais das pessoas. Então é uma cultura que está nos levando a pensar só em nós, a colocar nós como pessoas aqui no patamar mais elevado. E isso acaba roubando a nossa capacidade de ter empatia. Então ela ensina que a escassez, por quê? Isso faz com que você tenha uma personalidade narcisista, só que também rouba a sua capacidade de agir. Ela explica no capítulo 1, por exemplo, que o fato desse movimento fazer isso, ele cria uma escassez de quê? Ele rouba a sua capacidade de agir e mostra que você não é bom o suficiente. Por quê? Quando você se exalta muito, quando você não consegue fazer algo, você se rebaixa ao nível mais baixo. Então isso rouba a sua capacidade de ser vulnerável, rouba a sua capacidade de se amar, de amar o próximo, de ter empatia. Eu vejo que, por exemplo, eu vou dar um exemplo que eu presenciei e vejo muito nas pessoas. Eu sou evangélico, as pessoas chegam até a igreja. Quando elas chegam de cara, todo mundo é receptivo com ela. Mas uma vez que aquela pessoa erra, aquela recepção ela já muda. Não estou falando de todas as igrejas, não estou falando de todas as pessoas, mas isso acontece com muita frequência. Por quê? Porque a gente não aprendeu, não tem a capacidade de amar as pessoas por elas serem pessoas, e não por elas serem pessoas que andam como a gente quer, não por elas serem pessoas que andam de acordo com as regras que a gente acredita. Então, quando você coloca muito você aqui, você também perde a capacidade de você se amar, e você para de se amar como pessoa. Você começa a se amar pelo que você faz, você começa a se amar porque você segue um conjunto de regras, você consegue se amar pelo trabalho que você faz, e não é assim que funciona a vida. Quando a gente faz isso, por exemplo,
Se você se ama porque você é muito bom no seu trabalho, uma vez que você não conseguir ou não tiver a capacidade de desenvolver um trabalho bem, ou desenvolver o trabalho no nível que você estava desenvolvendo, você pode ter uma queda, e essa queda pode ser bem grande. Então ela ensina um pouco sobre isso. A escassez, ela cria um problema de a gente cria não, na verdade criou um problema. A gente está sempre com essa consciência da falta. Ela explica isso. Por quê? A gente tem esse movimento, ele cria uma falta. E você fica um tempo inteiro pensando no que você não tem. Por exemplo, você olha para a rede social, você vê que o cara que você segue tem um carro bacana, tem uma casa legal, tem uma família bacana, o cara tem um corpo legal. Então, você quer ter aquela vida, que tem uma renda legal, tem várias empresas, você quer ter aquela vida. Então, você está sempre, ao invés de você ter empatia pelo que, ou ser grato pelo que você já tem, ter empatia com você mesmo, para ter a capacidade de agir, você está roubando sua capacidade de agir, porque você está fazendo essa comparação. No capítulo 1 ainda, ela fala sobre a fonte da escassez. Ela fala que isso não se instala de um dia para a noite. Isso vem de um movimento, e esse movimento vai criando uma tendência. E a tendência é o quê? A vergonha, a humilhação, ela vai ficar enraizada. Por quê? Porque você vai se sentindo desvalorizado, porque você não tem a vida como você queria. Então, ao invés de você se amar como pessoa, você acaba focando na escassez do que você não tem, ao invés de focar no que você tem. Então você tem capacidades, você tem habilidades, você já consegue fazer diversas coisas. Mas a gente acaba, por causa desses movimentos do muito eu, focando só no que a gente não tem, no que a gente não consegue fazer, na capacidade que a gente não tem. E isso é muito prejudicial. Tá? Ela fala que a preocupação com a escassez é a aversão da nossa cultura para o estresse pós-traumático. Por quê? Ela surge depois que estivemos no limite e por muito tempo, em vez de a gente se unir para resolver o problema, a gente na verdade fica zangado e assustado e não faz nada. Por quê? Ela é um livro sobre vulnerabilidade. Quando você tem a capacidade de se amar e ver que você é vulnerável, ver que você vai errar, ver que você não vai conseguir desenvolver o seu trabalho como o cara que te ensina, ver que você não vai dirigir o carro do empresário, não nesse momento. De repente, se você conseguir ter a capacidade de se amar e agir, você pode chegar nesse nível, mas você ainda não está lá. Então você tem que ser vulnerável a ponto de amar a vida que você tem, se contentar com ela, ser grato por ela, mas quando você fizer isso, você vai ter a capacidade de agir e almejar coisas maiores. Tá? No capítulo 1 ainda, ela fala sobre a vergonha, a comparação e a desmotivação. É isso que esse movimento da escassez faz. Então, ela fala que o medo do ridículo e a depreciação é usado para manter as pessoas na linha. Então esse movimento vai criando o quê? Você fica com medo de ser ridículo, você fica com medo de ser depreciado, então você aponta culpados, você acha que é culpa do governo, culpa de todo mundo, menos culpa sua, a vida que você não tem. E aí o que acontece? A vergonha, no caso, você vai ligando a sua vida ao sucesso que você tem. E a sua vida não está ligada ao sucesso que você tem, a sua vida está ligada a quem você é. É um problema de identidade, na verdade, mas ela coloca dessa outra forma que também não está nada errado. Ela estudou muito tempo, fala com muita propriedade sobre o assunto. Tá? Ela fala aqui no capítulo ainda no tópico sobre a vergonha. Ela fala, o perfeccionismo é uma realidade? Ela faz essa pergunta. Aí eu deixo essa pergunta para você responder. O perfeccionismo é uma realidade ou não existe? Tá? No capítulo 2 ela fala sobre comparação. Por quê? Quando você se coloca muito aqui, no nível do narcisismo elevado, você acaba criando muita comparação. Você se compara muito. Então ela fala, a competição em um nível baixo ela é saudável.
Mas se você vive se comparando por causa de tudo, em todas as situações, isso acaba se tornando um fardo muito pesado, tá? E ela fala assim, a comparação e a disputa o tempo todo é saudável? Ela faz essa pergunta. Ela pergunta, a criatividade é sufocada quando você fica se comparando o tempo todo? Ela pergunta, as pessoas são condenadas a padrões estreitos. Por quê? Porque elas estão focadas na contribuição que ela consegue se comparando com outra pessoa. Então, a comparação ela não é um negócio assim saudável para você viver se comparando. Então, a comparação ela é saudável. Por exemplo, se você se compara com você mesmo, isso é uma comparação fantástica. Porque se você se compara com você de ontem e fala, eu vou melhorar 1% a cada dia, nossa, em um ano você tem um crescimento absurdo, tá? No terceiro tópico, desmotivação. As pessoas estão com medo de correr risco e tentar coisas novas? Ela faz essa pergunta. E ela fala assim, é mais fácil ficar quieto do que compartilhar ideias. Por quê? Porque compartilhar ideias você vai ter que se tornar vulnerável. E quando você se torna vulnerável, você vai ver que você vai errar. Mas quando você tem um nível de narcisismo muito alto, você não pode errar. Então, lógico, você não pode compartilhar ideias. No capítulo 2, ela fala sobre os mitos da vulnerabilidade. E esse capítulo é bem legal. Ela começa falando que quando a gente está vulnerável, a gente fica exposto e a gente entra numa câmara de tortura. Por quê? Porque a gente assume o risco, a gente entra na incerteza. E a única forma, ela ensina que a única forma de você ter uma vida plena, ela fala que a vida plena, na verdade, é quando você assume a sua vulnerabilidade. É quando você tem coragem de arriscar, quando você tem coragem de agir, mesmo que tudo à sua volta diga para você não fazer nada, tá? O primeiro mito, o mito número 1, ela coloca vulnerabilidade é fraqueza? Essa pergunta é a pergunta que ela faz. Ela explica que a vulnerabilidade ela não é algo bom e nem ruim. Na verdade, a vulnerabilidade é o centro das emoções e das sensações. Quando ela explica que quando você está vulnerável, você consegue ter emoções e experiências que na verdade a gente almeja. Então, a gente quer ter um nível mais alto, sentir um nível mais alto de espiritualidade, a gente quer sentir um nível mais alto de amor, mas a gente não quer estar vulnerável a ponto de se entregar a Deus. A gente não quer estar vulnerável a ponto de se entregar ao nosso casamento, à nossa família, às pessoas que estão à nossa volta. Por quê? Porque a gente se ama tanto, a gente está tão nesse movimento narcisista que a gente tem medo de ser julgado, tem medo de ser decepcionado. E o nosso medo faz a gente se travar, se fechar. E isso é uma perda para nós e para as outras pessoas, tá? E ela explica ainda nesse tópico que assim, acordar todos os dias e amar alguém que pode ou não pode retribuir, cuja segurança não podemos garantir ou pode estar na nossa vida sem um aviso ou outro. Na verdade, é assim, se você acorda todo dia e tem a capacidade de amar alguém, que ela pode retribuir esse amor ou não retribuir, é uma forma de você estar vulnerável. Só que é uma forma também de você ir à plenitude do amor. Então, o amor é quando você ama, independente de ter retorno ou não. Mas como a gente se ama muito, a gente não consegue atingir essa capacidade. Não sei se vocês estão compreendendo o vídeo, mas deixa nos comentários aqui o que você está entendendo mais ou menos. Não sei se estou conseguindo passar da melhor forma, tá? O tópico 2, ela fala, vulnerabilidade não é comigo. Então ela fala que você pode optar por ficar fora da incerteza, do risco emocional e da exposição, mas a vida é vulnerável. Então, você pode falar assim, não é comigo, eu tô fora. Mas você já está vulnerável. Só de estar vivendo, você está vulnerável. Então, a vida é vulnerável. Você sai de manhã para trabalhar, você está correndo riscos. Então, se você se jogar cada vez mais a sua vulnerabilidade, mais você vai avançar, mais você vai crescer, mais você vai ter uma vida plena.
No tópico 3, no mito 3, na verdade, ela fala que vulnerabilidade é expor totalmente a minha vida. Ela explica que não. Ser vulnerável não é você entrar no YouTube, por exemplo, como eu estou fazendo com esse vídeo aqui, e expor a sua vida. E mostrar a hora que você vai ao banheiro, a hora que você vai trabalhar, a hora que você faz isso. Vulnerabilidade não é isso. Ela explica que vulnerabilidade na verdade, é atenção e comprometimento. Então não é você expor a sua vida inteira, que aí você está, na verdade, roubando a sua capacidade de, sei lá, ter um mínimo de segurança. A vulnerabilidade não é você jogar toda a sua vida aí no céu aberto. A vulnerabilidade, na verdade, é você ter a capacidade de se abrir ou ser mais vulnerável com as pessoas que estão à sua volta. E, de repente, com as pessoas que estão longe também. É bem interessante no livro que ela explica que ela ia fazer uma palestra no evento do TED. Não sei se vocês sabem o que é, tem até um vídeo dela, uma palestra dela no YouTube. É uma das mais assistidas no mundo, do TED Talks. Chama Brené Brown, é o nome dela. Eu vou colocar o nome dela na descrição aí. Talvez a minha pronúncia não é das melhores, mas vocês procurem aí e vejam o vídeo. Ela foi falar nesse evento e a pessoa que a convidou falou: fale no tema que você quiser. E isso causou nela uma certa insegurança, aquele frio na barriga. E ela tentou escrever um roteiro e tal, mas ela chegou lá e foi vulnerável. Ela se abriu de coração, confiou no que ela tinha estudado, confiou no que ela tinha aprendido e tentou colocar em prática aquilo que ela ensinava. E ela fala que foi muito bem, muito melhor do que talvez ela seria se ela tivesse seguido um roteiro. Então, ser vulnerável é isso. Não é você sair despreparado e se jogando no mundo, mas você confiar em você. Não no nível narcisista de ser, mas confiar que se você errar, você se ama a ponto de se perdoar. Confiar que se você errar, outras pessoas têm a capacidade de te perdoar também. Então, espero que esse vídeo te ajude de alguma forma. Coloque nos comentários aí o que você entendeu com esse vídeo. E se você vai ser mais vulnerável ou se você já está no nível hard de vulnerabilidade e está tendo uma vida plena. Deus te abençoe e até o próximo vídeo.